Quantas vezes já deu por si a olhar para o teto às 3 da manhã, depois de mais uma viagem à casa de banho? 1, 2, talvez 3 vezes por noite? É frustrante, não é? Interrompe o sono, deixa-nos cansados e irritados no dia seguinte, e parece que ninguém entende o quão desgastante isto é. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável de envelhecer. Dizemos a nós mesmos que é normal, que a bexiga já não é o que era. Mas, e se eu lhe dissesse que essas idas noturnas à casa de banho podem ser mais do que um simples incômodo? E se fossem um sussurro, um aviso silencioso do seu corpo sobre algo muito mais sério? A verdade dolorosa é que, para muitas pessoas, a necessidade constante de urinar durante a noite, conhecida como noctúria, pode ser um dos primeiros sinais de que os seus rins estão a pedir ajuda. Os rins, esses trabalhadores incansáveis que filtram o nosso sangue, estão a começar a falhar. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar alguns hábitos simples e mudanças na alimentação que podem não só ajudar a ter noites de sono inteiras, mas também a proteger a saúde dos seus rins a longo prazo. Fique comigo até ao fim, porque a última dica pode realmente surpreendê-lo e mudar a forma como encara as suas noites. Vamos então começar a desvendar este mistério e a encontrar formas práticas de ajudar o nosso corpo. O primeiro passo, e talvez o mais intuitivo, está relacionado com os líquidos que bebemos, mas não da forma que a maioria das pessoas pensa. Não se trata de deixar de beber água, pois a hidratação é absolutamente vital para os rins funcionarem corretamente. Trata-se de sermos mais inteligentes sobre quando e o que bebemos. Imagine os seus rins como uma barragem que regula o fluxo de água. Durante o dia, eles trabalham arduamente para filtrar resíduos e excesso de fluidos do sangue, produzindo urina. Quando estamos saudáveis, à noite, o nosso corpo liberta uma hormona que abranda esta produção, permitindo-nos dormir por 6 a 8 horas sem interrupções. No entanto, quando os rins começam a perder a sua capacidade, este mecanismo pode falhar. Eles já não conseguem concentrar a urina tão eficientemente, o que significa que o volume de urina produzido durante a noite aumenta. Se a isto juntarmos o consumo de líquidos perto da hora de deitar, estamos a criar a tempestade perfeita para múltiplas viagens à casa de banho. A solução passa por criar uma nova rotina. Tente concentrar a maior parte da sua ingestão de líquidos na parte da manhã e início da tarde. A partir do final da tarde, comece a reduzir gradualmente. A regra de ouro é tentar parar de beber grandes quantidades de líquidos, incluindo água, cerca de 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Um pequeno golo de água para tomar um comprimido não faz mal, mas aquele grande copo de água na mesinha de cabeceira ou o hábito de beber um chá relaxante, mesmo antes de se deitar, podem ser os culpados. E atenção ao tipo de bebida. O café, o chá preto e até alguns refrigerantes contêm cafeína, que é um diurético. Isto significa que faz com que os seus rins produzam mais urina. O álcool tem um efeito semelhante. Um copo de vinho ao jantar pode parecer inofensivo, mas pode estar a contribuir para as suas interrupções de sono. Experimente trocar o chá da noite por um copo de leite morno, mas beba-o mais cedo. Observe como o seu corpo reage a esta simples mudança de horário. Agora, ligado a isto, está outro hábito crucial que tem um impacto gigantesco na saúde dos nossos rins: o controlo do sal. Em Portugal, adoramos a nossa comida bem temperada. O bacalhau, os enchidos, o queijo da serra, as azeitonas, são tudo delícias, mas muitas vezes carregadas de sal. O sal faz com que o corpo retenha líquidos. Para contrabalançar,
bebemos mais água, o que aumenta o volume de sangue que os rins têm de filtrar e a pressão dentro destes órgãos delicados. Pense nisso como tentar forçar demasiada água através de um filtro de café. Com o tempo, o filtro fica danificado. O excesso de sal é um dos maiores inimigos da tensão arterial. E a tensão alta é a segunda principal causa de insuficiência renal, logo a seguir, a diabetes. O problema é que o sal está escondido em todo o lado. Não é apenas o sal que adicionamos no saleiro. Está no pão, nas bolachas, nas sopas pré-feitas, nos caldos em cubo e em quase todos os alimentos processados. Começar a reduzir o sal pode parecer que a comida vai ficar sem sabor, mas é uma questão de reeducar o paladar. Em vez de pegar logo no saleiro, experimente usar e abusar de outras fontes de sabor. A nossa cozinha tradicional é rica nisso. Alho, cebola, louro, salsa, coentros, pimentão doce, orégãos, um bom fio de azeite e umas gotas de vinagre ou sumo de limão podem transformar um prato. Comece por pequenas mudanças. Quando cozinhar bacalhau, demole-o por mais tempo para remover o excesso de sal. Em vez de comprar enchidos com frequência, opte por carnes frescas. Leia os rótulos dos produtos no supermercado e compare o teor de sódio. Ficará surpreendido ao ver a quantidade de sal que consumimos sem nos apercebermos. Reduzir o sal não só ajudará a baixar a tensão arterial e a proteger os seus rins, como também poderá notar que precisa de se levantar menos vezes durante a noite, porque o seu corpo não está a lutar para se livrar do excesso de fluidos. Parte 3. Agora que já falamos sobre a gestão dos líquidos e do sal, vamos aprofundar um pouco mais o que se passa dentro do nosso corpo, focando-nos em dois gigantes da nossa saúde: o açúcar no sangue e a tensão arterial. Como mencionei, a tensão arterial elevada é uma das principais causas de doença renal, mas a diabetes leva o primeiro lugar. Estas duas condições andam muitas vezes de mãos dadas e formam um ciclo perigoso para os nossos rins. Pense nos rins como uma rede de milhões de pequenos vasos sanguíneos que funcionam como filtros minúsculos. Quando o nível de açúcar no sangue está constantemente alto, como na diabetes mal controlada, o açúcar danifica estes pequenos vasos. É como se o açúcar fosse lixa a passar por canos delicados, causando pequenas feridas e cicatrizes. Com o tempo, estes filtros ficam obstruídos e deixam de funcionar corretamente, permitindo que proteínas importantes, como a albumina, escapem para a urina, um sinal claro de dano renal. Da mesma forma, a tensão arterial alta força o sangue a passar por estes filtros com demasiada violência, desgastando-os e danificando-os. A boa notícia é que temos um poder imenso para controlar ambos através do nosso estilo de vida. A base de tudo é a nossa alimentação. Felizmente, vivemos num país onde a dieta mediterrânica é a nossa herança cultural, e ela é perfeita para proteger os rins. Em vez de focar no que não pode comer, vamos focar no que pode e deve comer mais. Aumente o consumo de vegetais e frutas frescas. Pense nos mercados locais, cheios de cores: pimentos, tomates, courgettes, berinjelas, alfaces, laranjas, maçãs. São ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes que combatem a inflamação e protegem as células do corpo, incluindo as dos rins. Inclua mais peixe na sua dieta, especialmente peixes gordos como a sardinha, o carapau e o salmão, que são ricos em ômega 3, um anti-inflamatório natural que ajuda a proteger o coração e os vasos sanguíneos. As leguminosas, como o feijão, o grão de bico e as lentilhas, são excelentes fontes de proteína vegetal e fibra, ajudando a controlar o açúcar no sangue e a manter-nos saciados. E claro, o nosso ouro líquido, o azeite. Use-o como a sua principal gordura.
em vez de manteigas ou margarinas. Outro pilar fundamental é o movimento. Não precisa de se inscrever num ginásio ou correr uma maratona. O importante é ser consistente. Uma caminhada diária de 30 minutos a passo rápido pode fazer maravilhas. Talvez uma caminhada pela manhã para apanhar o primeiro sol, um passeio ao final da tarde no jardim local, ou até mesmo à beira-mar, se tiver essa sorte. A atividade física ajuda o corpo a usar o açúcar de forma mais eficiente, o que baixa os níveis de glicose no sangue. Também fortalece o coração, melhora a circulação e ajuda a baixar a tensão arterial. Encontre algo de que goste. Pode ser dançar na sala ao som da sua música preferida, cuidar do jardim ou das plantas na varanda, ou até fazer umas aulas de hidroginástica. O movimento não só beneficia os seus rins, como melhora o seu humor, a qualidade do sono e a sua saúde em geral. Por último, mas não menos importante, tenha muito cuidado com os medicamentos que toma sem receita médica, especialmente os anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno. São muito comuns para dores de cabeça, dores nas costas ou artrite, mas o seu uso frequente e prolongado pode ser muito prejudicial para os rins. Estes medicamentos podem reduzir o fluxo de sangue para os rins e, em pessoas que já têm a função renal diminuída, podem causar danos graves. Fale sempre com o seu médico antes de tomar qualquer medicamento de forma regular, mesmo que seja de venda livre. Ele poderá aconselhar a dose segura ou sugerir alternativas mais amigas dos seus rins. Parte 4. Ao olharmos para trás, percebemos que proteger os nossos rins e, consequentemente, garantir noites de sono mais tranquilas não depende de uma fórmula mágica, mas sim de um mosaico de pequenos cuidados diários. É a consciência que pomos na hora em que bebemos o nosso último copo de água, a escolha de temperar a comida com ervas aromáticas em vez de abusar do sal, a preferência por um prato de peixe grelhado com legumes em vez de alimentos processados, e a decisão de fazer aquela caminhada diária, mesmo quando a vontade é menor. Cada uma destas escolhas é um pequeno ato de amor para com o nosso corpo. E agora, a surpresa que lhe prometi no início. Falamos muito sobre como a saúde dos rins afeta o nosso sono, causando as idas noturnas à casa de banho. Mas a relação funciona nos dois sentidos. A qualidade do nosso sono afeta diretamente a saúde dos nossos rins. É um ciclo. Durante o sono profundo, o nosso corpo entra em modo de reparação. A tensão arterial baixa, o ritmo cardíaco abranda e os órgãos têm a oportunidade de se regenerar. Os rins não são exceção. Estudos científicos têm demonstrado que um sono de má qualidade, fragmentado e insuficiente está associado a um declínio mais rápido da função renal. A falta de sono pode manter a tensão arterial elevada durante a noite, aumentar a inflamação e perturbar os ritmos hormonais que regulam a função renal. Portanto, ao interromper o sono para ir à casa de banho, os rins danificados estão, ironicamente, a impedir o próprio processo de cura e descanso de que tanto necessitam. Isto transforma a nossa missão de dormir melhor numa prioridade ainda maior. Não se trata apenas de nos sentirmos mais descansados. Trata-se de dar aos nossos rins a oportunidade de que precisam para se manterem saudáveis o máximo de tempo possível. Por isso, além de todas as dicas que já discutimos, crie um santuário para o sono. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul que emitem engana o cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia e dificultando-o adormecer. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma
Ou pratique alguns exercícios de respiração profunda para relaxar o corpo e a mente. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar a fazer estas mudanças. O nosso corpo tem uma capacidade de recuperação fantástica. Pequenos passos consistentes podem levar a grandes melhorias na sua saúde e bem-estar. Não se sinta sobrecarregado. Escolha uma ou duas coisas para começar esta semana. Talvez seja reduzir o sal no seu prato preferido ou estabelecer um horário para a sua última bebida do dia. O importante é começar. E saiba que não está sozinho nesta jornada. Gostaria muito de ouvir a sua história. Tem alguma dica que funcione para si? Alguma experiência que queira partilhar? Deixe um comentário abaixo. A sua partilha pode ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Se achou este vídeo útil e esclarecedor, por favor, clique no botão Gosto. Isso ajuda a que mais pessoas como você possam encontrar esta informação. E claro, subscreva o nosso canal para não perder os próximos vídeos com conselhos práticos para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Cuide-se bem, com carinho e paciência. Viva a sua vida da melhor forma possível, em qualquer idade. Um grande abraço e até a próxima.